Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa, canal 3, hoje conversando com Adriano Augusto, é o diretor-presidente do Instituto do Meio Ambiente aqui no estado de Alagoas. Nós vamos falar sobre lixões e aterros. Tem diferença? Lixão é aterro é lixão? Deixa coisa que a gente deve de fato desprezar e os gestores também devem desprezar. De que modo nós temos nos relacionado com o lixo, seja do ponto de vista enquanto cidadão, quando a gente abre aquela janela do carro, importado ou nacional, e joga aquela latinha, aquele papel do que foi consumido dentro do interior do veículo, no chão, nas vias públicas, seja como administrador público, o que é que a gente está fazendo com o lixo que a gente paga muito caro, viu? O lixo é pago e é pago muito caro. Mas será que a destinação dos resíduos que é produzido pelo homem é de fato a destinação mais adequada? Esse é o nosso assunto aqui com o doutor Adriano Augusto, a quem a gente agradece, viu, Adriano, por ter aceito o nosso convite e estar discutindo algo que é do interesse de todos os cidadãos. Pois é, é um tema vibrante, né? Até porque nós sabemos que a lei federal determina que até 2014 todos os municípios tenham a destinação de seus resíduos adequadamente tratadas. A nossa realidade é uma realidade muito crítica, né? Nós aqui no estado de Alagoas, dos 102 municípios, apenas Maceió tem um aterro sanitário no padrão. Alguns outros municípios têm lixões melhor administrados, que chamam de lixão controlado, mas sob o ponto de vista ambiental não se pode considerar como uma ação controlada. E uma iniciativa muito boa que é exatamente o consórcio entre 13 municípios no sertão, né, no agreste alagoano de Olho d'Água das Flores, que desde 2008 que eles constroem esse arranjo institucional. É difícil, né, é uma possibilidade muito boa sob o ponto de vista, uma alternativa boa sobre os pontos de vistas financeiro, econômico, técnico. Tem uma dificuldade muito grande política, mas a gente espera que os gestores entendam que esse problema é um problema deles, que os novos que chegaram herdaram, mas não podem se dar as costas a eles, porque é um problema que existe e nós precisamos tratar disso, porque as nossas águas estão poluídas, os nossos mananciais estão se acabando e a água é o grande problema do próximo século. Então nós temos hoje já países no mundo, a exemplo da África, que temos problema de água. Vai faltar água para o povo beber, né? Nós temos aqui agora o problema da seca no nosso Nordeste, a situação dificílima. Então nós temos exiguidade desse recurso natural e o pouco que temos não podemos tratá-los mal. Pois é, 2014 é uma data que não deve ser a final. Afinal de contas, boa parte dos municípios nordestinos, não só alagoanos, não tem a menor condição de implantar um aterro sanitário. Eu queria até que você fizesse essa diferenciação de lixão e aterro sanitário. O aterro sanitário passa a ser um lixão submerso, ou seja, um lixão enterrado, aquilo que a gente não vê, ou de fato existem diferenças técnicas que são cruciais nesse tratamento? São cruciais. Veja só, a Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que o equipamento, aterro, ele diferencia do lixão sob o ponto de vista básicos. Por exemplo, uma célula ela é impermeabilizada, ela é revestida no fundo com mantas impermeáveis que não permitem a migração, a percolação do chorume no solo e, por conseguinte, não contamina os seus aquíferos, lençóis freáticos do entorno. Nós temos colocação de pontos para recolher os gases que ficam acumulados com o recobrimento dessas matérias orgânicas, né? Os drenos de gás. Temos os drenos de chorume que levam para as lagoas para fazer os tratamentos, os merecidos tratamentos, para que esse descarte só ocorra quando o corpo receptor tiver capacidade de receber. Então é toda uma estratégia de atividades
químicas, biológicas, de tratamentos que conseguem fazer com que esse resíduo ele se torne um rejeito inerte que não traga nenhum prejuízo ambiental, né? Sob o ponto de vista da coleta, a política também determina padrões de coleta, padrões de segregação. Você não pode hoje enterrar, a risca determina a política nacional, não, os resíduos sólidos não deverão mais ser enterrados. Você só deve enterrar aquilo que nós chamamos agora de rejeito, ou seja, depois de segregado todo o resíduo, tirado metais, vidros, papéis, papelões, plásticos, PETs, e aí sim você vai, material de construção, você vai ter a possibilidade de estar reciclando esse material. Então o que na verdade vai ser colocado dentro dessas células, efetivamente é aquilo que a gente pode chamar exclusivamente de matéria orgânica. O resto será tudo reciclado. Pra você ter ideia, tem aterros na Europa. Eu tive a oportunidade de conhecer em Madrid um aterro que apenas 11% do lixo que efetivamente chega nos caminhões, nos compactadores, são enterrados. O resto tudo é reciclado. Pois é, nós estamos bem longe desse percentual. Muito longe, muito longe. E em determinado momento esse percentual ainda existe. Elias, mas assim... Mesmo que seja em 99%. Eu não gostaria de transmitir assim um pessimismo. Acredito que nós precisamos começar, né? A lei de crimes ambientais há muito já determina, desde a sua criação, que não se pode destinar resíduo inadequadamente. Muito mais agora com o evento da política nacional, a gente estabelece esse prazo aí de 2014. Você muito bem coloca, nossa realidade é muito difícil que nós consigamos atingir. Os municípios poderão ser punidos? A lei determina. Determina a punição. Determina a punição. Que vai necessariamente em verbas federais para os próprios municípios, o que só agrava a situação. Pois é, mas infelizmente a história tem nos mostrado que os gestores só começam efetivamente a tratarem do tema com mais cuidado quando eles se sentem, de certa forma, pressionados através do sequestro das contas, o corte de repasse de verbas federais, etc. Infelizmente, a nossa cultura, e a gente precisa trabalhar, e é por isso que a gente sempre defende que em todas as oportunidades que tivermos, nos momentos de entrevista com a imprensa, em workshops e seminários, está tratando dessa coisa da educação ambiental para que as pessoas comecem a entender, como você muito bem colocou, que não devemos abrir o nosso vidrinho do nosso carro para sacudir o papelzinho do isso chiclete. Para falar da ação mais simples. Mais simples, como a gente mas é está por aí. Dissociado dessa questão. Quem é que vai pegar aquela latinha que você jogou pelo vidro? Exatamente. Então a educação ambiental ela tem que ser uma coisa diária, ela tem que estar inserida em todos os momentos das nossas vidas, na grade curricular. Eu defendo que deva ter em todas as escolas como uma matéria, exemplo da matemática, da ciência, da biologia e da química, porque isso nos ajudará. Nós temos exemplos, né? Você deve conhecer exemplos na sua família, na sua casa, de crianças que não fazem absolutamente o que nós, quando criança éramos, fazíamos naturalmente, sem nenhuma... E elas não fazem naturalmente também. E elas não fazem naturalmente. E é esse caminho, porque isso já faz parte da construção do caráter, da personalidade dela. Pois é, quem sabe essa construção traga gestores um pouco mais comprometidos também. A gente percebe de que há vontade em alguns, há inclusive ações pontuais de alguns no caminho que é esse que a gente quer aqui, já possivelmente aí. Onde é que a gente está melhor nesse sentido? Onde é que tem municípios que já estão mais avançados, caminhando em direção ao aterro sanitário, a superar essa situação do lixão, porque o resíduo será gerado. Não tem, isso não para. A destinação dele é que é o nosso grande problema. Na verdade, esse arranjo institucional lá do consórcio de Olho d'Água das Flores, nós tivemos a oportunidade de fazer 2 visitas ainda esse mês próximo passado. O aterro está quase que completamente construído, né? As células com as lagoas de tratamento. É uma coisa que nos alegra muito, porque imagina, vindo do sertão, essa iniciativa pioneira. A gente esperava que isso acontecesse nas regiões mais desenvolvidas, mas o sertão está dando um exemplo
para o estado de Alagoas. Uma prova de que é possível. Que é possível, perfeitamente. Sabemos também que isso originou-se em um momento em que havia uma destinação incorreta em Olho d'Água, junto de uma comunidade quilombola, que em um dado momento teve uma repercussão política muito forte. Nós recebemos demandas direto de Brasília, da Presidência da República. Então isso tudo nos fez com que esses gestores se mobilizassem para essa iniciativa, né? Mas temos outros municípios, e eu gostaria de dizer que quando cheguei no IMA, em 2007, consegui visitar alguns municípios que já tiveram os seus aterros. E que se transformaram em lixões. Se transformaram em lixões porque não teve gestão, não teve compromisso político, porque isso é compromisso político, tá certo? E transformaram-se em lixões. É preciso que os gestores de hoje entendam esse equipamento como um equipamento que tem que ser autossustentado, e pode ser, né? Você tem como criar uma cooperativa para que essa cooperativa exerça a sua atividade de reciclagem, que tenha uma receita, que essa receita garanta a operação do equipamento, né? Tem que ser assim, porque não se pode pensar nesse paternalismo eterno dos governos que vão aportar dinheiro para você sempre estar pagando aquilo. E outra coisa, tem que mudar a política do cidadão. Ninguém no interior, que eu saiba, paga taxa de lixo. Tem interiores que sequer tem nenhum tributo, nem PTU, nem é preciso que os gestores comecem a trabalhar a consciência dessas comunidades, porque elas vão ter um serviço que o caminhão vai passar na porta dele, vai pegar o lixo dele, vai dar a destinação e vai tratar. E para isso tem que ser cobrado. E vai ter um comportamento naturalmente diferente, né? Você vai ter uma forma muito mais proativa de lidar com essa situação. Olha, o Pauta Especial faz um breve intervalo e volta em instantes.